Boa noite, meus amados. A paz do Senhor Jesus. O Senhor esteja com cada um aí, abençoando, fortalecendo e sempre firme no rochedo eterno da nossa fé, da nossa salvação, Jesus Cristo. Aleluias. Jesus é o Senhor. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Eu gostaria nessa oportunidade, com os irmãos, falar um pouquinho, só um pouquinho, sobre oração. Baseado aqui nesse texto da leitura de hoje, de 2 Crônicas, capítulo 6, verso 19, queremos iniciar a nossa reflexão neste versículo, quando Salomão, na sua oração, ele diz assim: atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Este versículo está dentro do contexto de uma oração. Quem fez a leitura hoje, esse capítulo 6 de 2 Crônicas, tem uma oração que Salomão faz diante do povo. Foi uma oração, digamos assim, comunitária, uma oração junto com todo o seu povo. Ele se colocou em uma plataforma e ali dirigiu-se a Deus em oração e todo o povo ouviu a oração de Salomão e pôde dizer amém. No capítulo 7 nós vemos uma resposta de Deus, mas veremos isso em outra oportunidade. A oração, amados, é uma atmosfera na qual nós precisamos viver cada dia. A oração não é algo assim que a gente faz em um tempinho determinado. Claro que precisamos separar um tempo determinado, Jesus assim ensinou. E Jesus tinha o seu costume de orar. Tanto que os discípulos, eles até pediram, após observar o Senhor Jesus Cristo em oração, eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus diz: quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Então ali é estabelecido um relacionamento, porque a oração, ela parte de um relacionamento. Ela não é uma procura para um estranho, não é dirigida a um estranho, como quem fosse a um oficial, fosse a uma autoridade de um estabelecimento, ou procurasse um servidor público, ou, enfim, uma pessoa estranha. A oração é uma conversa entre amigos. Preste muita atenção nisso. Porque é este o grau de relacionamento que Deus espera ter com cada um de nós. Eu disse que Salomão fez uma oração comunitária. Ele, sobre uma plataforma, fez uma oração ao Deus de Israel e todo o povo participou dessa oração. Esse tipo de oração, ela é necessária, ela é importante. Quando nós reunimos como igreja, como povo de Deus e oramos. Nós vemos vários exemplos disto, tanto no Velho como no Novo Testamento. As pessoas, a igreja se reunindo a fim de orar. Paulo, quando chegou numa cidade, a cidade de Filipe, ele procurou um lugar para orar e foi na beira de um rio. E ali havia algumas pessoas e Paulo estava juntamente com Silas, tiveram ali um tempo de oração e as pessoas se aproximaram e foram impactadas com aquela oração, com a forma como se dirigiam a Deus, de modo informal, de modo pessoal para com Deus. Porque a oração ela não é um ritual religioso. É, como disse, uma conversa entre
amigos. É como se você estivesse caminhando com uma pessoa muito íntima e ali você vai trocando ideias, você vai abrindo o seu coração, você se senta em um lugar em que você pode ali conversar sem embaraço algum, sem constrangimento algum e não há segredos nesta conversa. Uma oração é isto e muito mais. Então a oração ela tem um aspecto comunitário, mas ela tem um aspecto também muito importante para a qual eu chamo a atenção de vocês, que é a intimidade. É quando nós temos intimidade com Deus em oração. Para isso, encontramos exemplos no Velho Testamento e no Novo Testamento. Porque o relacionamento com Deus é assim. Hoje nós temos um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, que é o nosso mediador, o nosso Salvador. Temos essa graça, o Espírito Santo opera em nós, intercede com gemidos inexprimíveis, mas homens santos, homens inspirados, homens que tinham uma caminhada com Deus, também oraram. Nós vemos assim na vida de Noé, que Deus falou com ele, tremendo, né? Abraão, Isaac tinha se retirado a um lugar à parte para orar, e dali ele veio se aproximar o servo de seu pai, trazendo a sua Rebeca. Jacó tinha o seu tempo de oração e num desses momentos de oração, até de aflição, ele sozinho, num val, ou seja, um riacho raso ali, ele teve uma experiência com Deus e o seu nome foi mudado para Israel. E assim poderíamos, inúmeros e inúmeros homens e até mulheres, né, diversas mulheres também, que tinham essas experiências com Deus através da oração. Um caso assim muito especial no Velho Testamento é Daniel. Daniel tinha assim uma intimidade com Deus muito grande, ele era um homem irrepreensível, um homem que ocupava um papel político muito importante na sua época. Mudaram-se os reis, os governantes, os impérios, mas Daniel persistia ali porque ele era um homem de Deus em um lugar estratégico. E ele tinha o costume de 3 vezes entrar no seu quarto, abrir as janelas em direção a Jerusalém e orar a Deus. Era o seu costume, todos os dias ele fazia isto. Caminhando para o Novo Testamento, vemos também no exemplo maravilhoso e principal de Jesus Cristo, mas os apóstolos também tinham este costume, e nós vemos o apóstolo Paulo contando até algumas experiências dele. Tem numa carta ele dizendo que colocava-se de joelho diante do Senhor e ali pedia pela igreja. E assim, queridos, deve ser também hoje a nossa experiência. Como fazer isto? Eu diria que nós temos assim, é até difícil especificar, porque um relacionamento entre amigos é uma coisa muito íntima, mas nós poderíamos colocar assim 3 pontos. 3 pontos, para ficar assim didático. Primeiro, é o dia a dia, é a comunhão que nós temos com Deus. Quando acordamos e fazemos aquele alongamento e agradecemos a Deus por aquele dia, por aquela manhã, na fé, na esperança, na misericórdia de Deus, se renovou e agradecemos ao Senhor e ali levantamos para as nossas atividades diárias e no decorrer de todo o dia estamos ali conectados, ligados ao Senhor. Sempre estamos falando alguma coisa com Deus, estamos agradecendo, estamos pedindo, estamos conversando com Deus no dia a dia, no decorrer do dia, naturalmente. É aquele amigo invisível que está do nosso lado, mas uma pessoa real com a qual nós conversamos. É uma experiência tremenda essa. O outro ponto é aquela oração que fazemos de modo específico, quando você tem uma pauta, por assim dizer, né?
Você tem uma pauta, você tem uma lista e você se põe de joelhos ou sentado ou deitado em algum lugar e ali você conversa com Deus. Você apresenta diante do Senhor sua oração, sua súplica e busca de Deus. O segundo ponto é este. Entra no teu quarto e orando, o Pai que vem em secreto te recompensará. Outro ponto, o terceiro, é a oração que fazemos com alguém. Pode ser com mais uma, com mais duas, com mais três, dezenas, centenas, quantas pessoas forem. É aquela oração que fazemos com alguém ou várias pessoas. Isso também é importante, porque concordamos em oração. Jesus disse, se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, assim será feito. Então, como que é importante ali, é gostoso, né? Você está com um irmão, com uma irmã, você está com outros irmãos, está com a igreja, está com um grupo de comunhão na sua casa ou na casa de alguém que você frequenta ali, que você participa, e reunidos estes irmãos, vocês oram. Ou sentados ou em pé, de mãos dadas, abraçados, não importa. Mas quando você está com outras pessoas, e ali um ora, outro diz um amém, outro diz um glória, outro diz um aleluia, outro invoca o nome do Senhor, um fala em línguas, outro tem interpretação, outro profetiza, e assim aquele momento gostoso de comunhão, a igreja, o povo de Deus reunido. Então, quando você tem a sua intimidade, é o dia a dia, é a conversa diária, é o bate-papo com Deus no dia a dia, aquela oração mais objetiva, mais pautada ali diante de Deus, no seu canto, no seu horário determinado, e também aquela oração que você faz com outras pessoas. Mas o importante é isto, é orar, é falar com Deus, é essa conversa, esse relacionamento de amigos. Então, esta palavra de hoje sobre oração e que possamos crescer cada dia nestas coisas. E falando em oração, está sempre pedindo aos irmãos que Deus nos dê discernimento sobre esse momento que nós estamos vivendo, como igreja, como país, como humanidade, que Deus está tratando também com a humanidade, em toda a face da terra, há um mover, não sabemos como que as coisas vão se desenvolver daqui para frente, mas não importa, queridos, o que importa é você estar com Deus, o que importa é você estar com o Senhor. Deus vai conduzir, Deus está no seu trono e Deus rege todas as coisas. Mas nós somos parceiros de Deus na história. Grave bem isto. Nós somos parceiros de Deus na história. Então, quando você estiver orando e você sentir uma carga, seja pela igreja, pelos pastores, pelo seu pastor, pelo seu presidente da República, por alguma outra nação que também sofre neste momento, como poderíamos aqui dar como exemplo os nossos irmãos na China. Aqueles irmãos estão sofrendo horrores, perseguição, estão sendo proibidos de reunir. Não é só proibir igual aqui está acontecendo no Brasil, não. É muito mais sério. São perseguições sérias que eles estão sofrendo. Mas já estão acostumados com isso. A verdade é que desde há muito, desde a Revolução Comunista na China, os cristãos lá são perseguidos e presos e mortos e vivem na clandestinidade. No entanto, a igreja cresce, porque a igreja ela não está fundamentada em circunstâncias humanas, em governos, ela está fundamentada no reino de Deus. E o reino de Deus não é deste mundo. Esse reino é que está no nosso coração, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que rege o universo, e nós estamos aqui para servi-lo. E que a nossa vida seja assim, uma vida de obediência, uma vida na presença do Senhor. Mas oremos por isto, oremos pelo nosso país,
Oremos por aquilo que vier ao seu coração nesses momentos de clamor, de busca, de súplica. A oração, ela é a atmosfera espiritual, ela é o oxigênio do nosso espírito. Que Deus te abençoe, tenha uma noite tranquila, uma noite de paz na presença do Senhor. Fiquem com Deus. Amém.